Eu sempre soube que a minha mãe não gostava de mim, mas eu nunca pensei que ela fosse fazer isso comigo. E eu só descobri porque uma vizinha minha ficou com pena e me contou. A minha mãe, ela nunca quis ser mãe, nunca, só que era o sonho do meu pai ser pai. E aí, ela gostava muito do meu pai, né? E eles começaram a namorar e ele deixou bem claro que ele queria ter pelo menos um filho. Mesmo ela falando que não, ele resolveu terminar o relacionamento, falando que entendia, né, o fato dela não querer ser mãe, mas que ele queria ser pai. E que se não fosse possível com ela, ele gostaria de construir uma família com outra pessoa. A minha mãe não aceitou, disse que tinha mudado de ideia, que ela queria construir uma família com ele. Eles voltaram a namorar, se casaram e a minha mãe, muito contra gosto, engravidou de mim. A minha mãe era muito nova quando casou com meu pai e ela sempre foi fissurada nele, sabe? Só que ela sempre foi muito vaidosa. Ela sempre foi muito de cuidar do corpo dela, sabe? Ela sempre foi muito assim, nada pode estragar meu corpo, nada pode estragar meu cabelo, minha pele. E esse era um dos principais motivos de que ela não queria ter filho. Uma porque ela não queria estragar o corpo dela, segundo ela, e outra porque ela não queria deixar de ser protagonista da história dela. Porque segundo ela, quando você tinha um filho, a sua vida, você ficava em segundo plano e em primeiro plano seria a vida do seu filho, né? Isso seria o caso se você fosse uma boa mãe, que claramente não era o caso dela. Pois bem, ela me teve porque meu pai me queria, mas meu pai tinha uma condição boa, então ele pagou babá para poder ajudar ela. Eu era mais cuidada pela moça que trabalhava na nossa casa do que pela minha mãe, tanto que eu me apeguei muito a essa senhora, chamava ela de mãe e tudo. A minha mãe vivia na academia, sabe? Vivia gastando o dinheiro do meu pai. Ela nunca foi carinhosa, nunca foi uma mãe de se preocupar comigo, ela basicamente não tava nem aí. Até que, infelizmente, o meu pai veio a falecer. E quando meu pai faleceu, as coisas pioraram muito dentro de casa, a gente começou a passar necessidade, sabe? Ela teve que dispensar a moça que trabalhava lá em casa, que inclusive eu tenho um contato até hoje, que pra mim é como uma mãe. E ela teve que procurar um emprego muito contra gosto. As coisas ficaram realmente difíceis, então a gente teve que se mudar para uma cidade bem pequena, que era uma cidade onde os pais da minha mãe moravam, meus avós no caso, para que eles pudessem ajudar também. A minha mãe arrumou um emprego, ela ganhava até que razoavelmente bem, só que ela não ligava para mim e ela me dava o mínimo. Eu já estava com 17 anos, então eu comecei a procurar um emprego para eu poder sair de casa. Até que um belo dia, uma vizinha me gritou lá na porta de casa e pediu para falar